E aí galera, beleza? Tudo bem? Então hoje o assunto vai ser relé inteligente. Mais precisamente a gente vai falar do TESS-T da Schneider Electric, que tem sido, pelo menos eu tenho acompanhado esses relés aí durante um bom tempo, né? E eles têm se mostrado muito bons, né? No tocante à robustez, a ser um relé muito robusto, não quebra. A gente já adquiriu uma certa familiaridade com o relé. Então o assunto hoje vai ser o relé TESS-T. Alguns diferenciais que ele tem dos relés disponíveis hoje no mercado, né? E o primeiro toque, vocês viram aí que estava carregando um Windows dentro de um outro Windows, né? Isso é porque eu me habituei a utilizar o sistema de máquina virtual, né? Quem trabalha com automação industrial, eu sugiro que faça isso, que trabalhe com uma máquina virtual com os seus softwares usuais de automação instalados, né, nessa máquina virtual, porque isso te traz muita mobilidade, você consegue fazer cópia dessa máquina e ainda mais porque essa aqui é uma máquina multiuso, né, eu uso ela para... Ela é tanto minha máquina pessoal, tanto minha máquina de trabalho, e então eu não gosto de misturar uma coisa com a outra, então eu divido isso, coloquei numa máquina virtual, assim eu tenho o host aqui atrás rodando, né? E na minha máquina virtual eu tenho tudo que eu preciso a nível de automação. Então vamos lá, vamos falar do TESS-T. Então para você abrir o TESS-T, né, esse relé inteligente, você precisa de um software chamado PowerSwitch, que é esse que está o ícone aqui, ou do SoMove. Eles têm feito muito recomendado que você use o SoMove, né, para a utilização dos relés, e por um motivo muito peculiar nosso, a gente preferiu utilizar o TESS-T, desculpa, o PowerSwitch, mas por uma questão de hábito. A gente já trabalhou com mais de 500 relés aí, utilizando o TESS-T, feito o backup dos arquivos dentro do ambiente do PowerSwitch. Então a gente achou por uma questão de gosto, a gente preferiu continuar trabalhando com o PowerSwitch, e o SoMove só quando não tem jeito a gente trabalha com ele, tá? Mas então, esse aqui, gente, é o TESS-T, né? Um relé inteligente LTMR, e ele tem todas as funções de proteção, né, que a gente conhece, dignas de um relé para motor. Então o TESS-T LTMR, ele é um relé de proteção para motores elétricos, trifásicos, monofásicos também, né? Mas a gente aplica muito a usabilidade dele no mundo trifásico. Então, se você observar aqui no desenho, ele tem essas três passagens de cabo aqui, né? Que ele tem um toroide dentro de cada um, internamente no relé. Então aqui você passa com o cabo dentro e ele faz toda a leitura de corrente do seu motor, enfim, isso tudo ele monitora isso. Ele tem um módulo de expansão que vocês estão vendo aqui, é um conector que pode ser um cabo RJ45 normal, né, fazendo esse link aqui entre a CPU, a unidade pensante aqui, que é essa parte maior, e o módulo de expansão. Esse módulo de expansão ele traz mais quatro entradas digitais e a possibilidade de leitura de tensão também nesse módulo adicional. Então, se você precisar ler tensão, você precisa desse módulo. É uma característica deste relé. Se você tiver só essa unidade aqui, a principal, você vai ter todos os dados de corrente, mas de tensão não. Então, é uma opção, né? Se você não tem necessidade de monitorar a tensão, não há necessidade de adquirir o outro módulo, a menos que você precise de mais entradas digitais, tá? A gente consegue encontrar, eu recomendo para todo mundo que começa a trabalhar com esse tipo de relé, a aprender a lidar com a documentação, tá? Então, eu não consigo trabalhar com esse relé sem o manual dele do lado. Então, eu já deixei ele do jeitinho aqui, manuais, tá? E aqui, TESS-T Modbus TCP. Isso aqui é a coisa mais importante. Você que está começando agora no ramo de automação industrial, é muito importante que você aprenda a lidar com o manual. O manual é o que vai dizer para você tudo que o fabricante pôs dentro desse dispositivo, seja ele qual for, né? Eu estou falando aqui do TESS-T, mas pode ser qualquer tipo de dispositivo. Cara, não se mata, vai no manual e habitue-se a se entender com ele.
tá? Porque no manual você vai encontrar a maioria das suas soluções, tá? E então, eu como já sei, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou procurar pela forma de ligação deste relé para vocês terem uma ideia, tá? Então vamos procurar por wiring, né? E vamos ver aqui como é que são as possibilidades de ligação deste relé, né? Então esta aqui esse é o diagrama, né? É uma das possibilidades. Aqui ele está utilizando até o módulo de expansão, como eu mostrei para vocês, que é esse LTME, né? Então ele está fazendo a leitura das tensões aqui em L1, LV1, LV2 e LV3, e isso fica exposto lá dentro do relé. Você consegue coletar esses dados. Aqui simboliza aqueles furos passantes no relé, por onde você vai passar o seu cabo, então ele vai fazer todo o monitoramento de corrente. Nesta parte superior aqui, então, você vai ter as entradas digitais, né? Então, a alimentação A1 e A2, e aqui aí de input, né? Input 1, input 2, 3, 4, 5 e 6, né? E você já tem se você quiser fechar essa input aqui, por exemplo, a input 6, você pega esse ponto aqui, que é o ponto C de comum, e liga na input C, ou enfim, faz uma ligação na input 6, desculpa, e aí você vai ativar essa entrada 6, e assim serve para todos. Você pega do comum e alimenta qualquer entrada digital, tá? E no outro lado, aqui onde está aqui o LTME, da mesma maneira, tá? Você vai ter aqui as inputs I7, I8, I9 e 10. O detalhe aqui é que você sempre tem que pegar desses pontos C, só que não pegue do ponto C da outra unidade aqui, tá? Da unidade principal. Você vai usar o ponto C do próprio LTME, tá? Então você puxa do C7 e faz uma ligação até o I7, por exemplo, do C8 até o I8. É assim que se faz. Eu estou dizendo isso porque eu já experimentei usar o comum da unidade principal para fechar uma input aqui da unidade LTME e queimei o módulo, tá? Então isso é por experiência própria. Então o LTMR ele vem com algumas opções para você fazer a ligação, tá? Então, por exemplo, tem o Tree Wire, tá? É uma forma de você ligar ele aqui. Então, no manual é interessante porque você consegue tudo aqui, os diagramas possíveis, tá? No seu LTMR. O que é interessante é que ele já vem com as possibilidades padrão de fábrica, tá? Ele vem com algumas ligações, se não me engano são 7 opções, que rapidinho você seleciona elas e obedece esse esquema de ligação. Então, por exemplo, vamos dizer que você esteja querendo usar o seu relé somente no modo overload, ou seja, sobrecarga, né? Então você vai selecionar lá na tela de configuração do seu relé esse modo, tá? E isso é muito fácil. Por exemplo, vamos abrir aqui o software onde você vai trabalhar com ele. Eu vou dar o exemplo aqui no Power Switch, tá? Então, eu quero usar o meu motor. Então você vem aqui nessa guia da esquerda aqui, você vai ter diversas opções aqui disponíveis para você. E a opção de você configurar o modo que o motor vai trabalhar vai ser em Settings, tá? E Motor and Control. E você então vai estar dizendo aí que motor que é e o controle que esse motor vai receber. Então aqui, ó, você tem várias formas já pré-estabelecidas aqui, ó. 2-wire overload, 3-wire overload, 2-wire independent, e todas essas aqui, inclusive a custom, que a gente vai falar no final desse tutorial, né, dessa sequência de vídeos, que vai ser a parte mais interessante, o custom, que é onde você vai fazer do jeitinho que você quer. Você vai montar a gente não trabalha com a linguagem ladder aqui, que o pessoal de automação elétrica está acostumado. A gente trabalha aqui com a linguagem blocos, né, e com uma espécie de uma lista de instrução, que aqui ele chama de texto estruturado, aqui, ó, Structured Test, tá? Então
No caso, vamos voltar então para o foco, que é a gente usar então nesse primeiro momento essas formas pré-estabelecidas, né? Então vamos dizer que a gente quer usar ele no modo overload. Então, two-wire overload. O que é o two-wire overload? Não sei. Então a gente vai no manual e pergunta para o manual. Aqui, ó, overload mode. Esse aqui tá, ó, application diagram with 3-wire impulse. Tá, ok? Então essa aqui é a 3 fios. A gente tem a two-wire overload, que é essa daqui, tá? A mais típica do pessoal de elétrico é a three-wire impulse. Então vamos analisar esse diagrama aqui, né? Eu vou dar uma maximizada aqui para a gente entender melhor. Então, ó, você vem com a fase B1, né? Com a alimentação aqui pode ser 110, 220, enfim. Isso aqui no momento da compra do teu equipamento você vai ter que dizer como você vai ter que analisar, né, o teu relé, porque eles têm para diversas disponibilidades de tensão. Tem para 24 volts, tem para 110 volts, 220. Esse, no caso, eu uso um que é full range. Enfim, você tem que saber qual que é a sua, o que você precisa e optar por ele. No caso, a gente está falando de 220 volts. Então, aqui você vê um comando bem simples, bem típico, né? Ó, um botão desliga, tá? Um botão liga embaixo, todos eles são pulsantes, tá? O contator KM1 aqui a gente tem o contato 95-96 do relé, que ele tem a função 49, no caso, num relé térmico, que a maioria das pessoas que trabalham com elétrica estão habituadas, né? Então, esse relé não é um relé térmico com função 49, ele tem todas as funções de proteção de um motor, e isso você configura nele, tá? Então, em condição normal, esse contato fica fechado, com o relé fazendo monitoramento, e quando o operador lá, ele aperta o botão Start aqui, o que acontece é que ele fecha esse circuito, o contator KM1 é alimentado, o motor entra em funcionamento, e o contato de KM1 aqui, ele fecha o selo, né, no botão Start aqui. Então, quando o cara tira o dedo do botão, automaticamente isso não existe problema, o motor continua em progresso, porque o circuito está fechado por conta desse contato de selo. E quando o cara precisa desligar o motor, ele simplesmente pulsa o botão Stop, ele abre o sistema, né? E aí KM1 é desenergizado e o sistema volta à condição inicial, que é desligado. E no caso de o relé interpretar uma situação anormal, que você setou os parâmetros nele, e aí ele faz a monitoração em cima disso. Então, no caso dele detectar algo anormal, o que ele vai fazer? Ele vai desarmar o relé, abrindo este relé aqui, que é a saída O4, né? Ele vai abrir o contato 95-96. Quando ele abre isso, ele entra na condição de trip, e você inclusive pode optar se você quer que isso seja autorresetável, ou se você quer que isso precise ser reconhecido, o operador ou o técnico, no caso, que vai avaliar o motivo do defeito, ele vai vir fazer um reset no seu relé. Tá? Então o modo three-wire impulse é o modo mais utilizado aí, que é mais próximo, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: quando você vai fazer a adaptação deste relé à sua planta, você tem que olhar para o cliente e dar uma olhada na planta dele e ver o que fica mais fácil, de que maneira fica mais fácil você fazer essa implementação, tá? Qual dessas opções que a Schneider oferece já de fábrica, né? Qual dessas opções ela é mais aplicável, e no caso de não ter nada aplicável, você vai ter que realmente ir na base do feijão e fazer uma usando a função custom. Então, aqui você vai ter, vamos falar um pouco das proteções que este relé vai ter, né? Você vai ter a parte de proteção térmica, você pode fazer com que ele utilize as curvas, né, que são estabelecidas por normas, né, a curva térmica inversa ou a por tempo definido, ou você pode também fazer a utilização de um sensor de temperatura direto lá, né, e aí ele te dá várias opções aqui de você usar um PT100, um PTC analógico, um NTC analógico, um PTC binário, enfim, ele te dá essas opções. Você pode pegar a referência de temperatura baseado nesses sensores.
Você vai ter todas as proteções de corrente, então a Ground Current Mode, né? Então se tiver alguma fuga à terra, você delimita quanto vai ser essa fuga. Se você quer que realmente dê uma falta, que ele desarme o sistema, que o motor realmente pare, ou que ele só apresente um alarme, né? Você tem essa opção. Desbalanço de fase, né? Current Phase Imbalance. Então, se tiver algum desbalanço, você define os parâmetros, né? O percentual desse desbalanço. Se tiver perda de fase, você define se você quer como falta, a partir de quanto tempo, enfim. Se você tiver fase reversa, na hora que o eletricista lá no campo foi e ligou o motor, se ele ligou alguma fase reversa, na verdade, ele lê isso, né, o que passa no toroide do relé, né? Se o cara só inverteu lá na frente do motor, ele não vai conseguir ver isso, porque para ele continua tudo normal. Porque a elétrico entendeu o que eu disse. Mas ele também monitora isso. Current phase reversal. Long start, isso aqui é importante. Então, se a partida demorar mais do que o habitual, você define aqui que tempo é esse, é quanto por cento da full load current aqui da corrente total, máxima, né? Ele detecta jam, né? O jam é o bloqueio do rotor. Então, se por algum motivo o rotor travar, né, ele pode detectar isso com a utilização do jam, né? Undercurrent, então você pode utilizar isso aqui em alguns casos, por exemplo, se tu trabalha com correia transportadora e por alguma razão for um problema a correia transportadora estar vazia, ele pode usar um alarme aqui dizendo, a correia transportadora está vazia, ou então, se a tua ocasião pedir, você pode fazer com que o relé entenda isso como uma falta e desligue o motor, né? E o overcurrent também, que é habitual, é sobrecorrente, né? Então você define aqui o valor de falta, o valor de warning e o tempo para que ele entenda aqui, por exemplo, ele está com 200% de FLC, então se tu dobrar a corrente máxima que você deu no motor durante 10 segundos, ele entende isso como uma falta e dá um trip no motor se eu deixar essa caixinha aqui marcada. Então ele faz essas proteções. Ele também tem proteções ligadas à tensão quando você utiliza aquele módulo, né, de expansão, que é o LTME. Então também tem voltage balance, phase imbalance. Então se tiver desbalanço de tensão, você define aqui se você quer falta, quer warning, se quer os dois. Volta de phase loss, então se faltar fase, se ele não ler fase, ele vai dar um trip ou vai dar um warning. Volta de phase reversal, então se tiver algum problema de mudança de barramento e o motor por um acaso for uma bomba importante, não pode rodar ao contrário para não estragar, então é uma boa pedida. Under voltage também, então você tem essas funções. Over voltage, enfim, tem até uma outra aqui que eu nunca utilizei esse tipo de proteção aqui, voltage deep management. Eu não sei ao que está ligado isso, mas isso aqui é aquele ponto, quando você precisa você vai no manual e ele te responde, tá? E se você tiver leitura de corrente e de tensão, você fatalmente tem potência também. Então, underpower, overpower, underpower factor, que é o fator de potência, né, abaixo, ou overpower factor, também que é o fator de potência. Então, se o circuito está muito ou pouco capacitivo aí, e você faz você tem condição de monitorar esse tipo de dado, né? A parte bacana que esses relés têm é a parte de comunicação, tá? Que a gente vai começar a entrar numa área que eu gosto, que é a área de redes, né? Que é mais a minha praia. Proteção, eu sou mais um aventureiro, agora a parte de redes já é mais o que eu gosto, né? Então, a vantagem dos relés inteligentes, além deles fazerem toda aquela parte do comando que você faria manualmente, né, com o uso de relés auxiliares e contatores, né, contator auxiliar, relé térmico, aquele tipo de coisa, você vai fazer a lógica usando o teu relé inteligente. E a vantagem disso é que você consegue colocar
um sistema dentro de uma rede e fazer um monitoramento para um PLC, ou também em paralelo usar uma IHM para fazer o monitoramento das variáveis, para saber que motor está funcionando, qual não está. Então você tem condição de modelar, dizer para ele qual é a rede que você vai utilizar, dizer para ele como que ele vai comunicar com a HMI, né, a interface homem-máquina. Então, a parte bacana de um relé inteligente é a parte de comunicação, é a parte que vai te dar mais vantagens, né? Então, o relé TES-ST, eu vou falar um pouco das vantagens e desvantagens dele quanto que a gente tem no mercado. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2015, tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar, de ter nas minhas mãos o relé TES-ST, que é da Schneider Electric, o CEL é o 849, se eu não me engano, que é um relé concorrente a esse. É um relé muito bom, tá? O relé CEL, mas ele é muito caro também. Tive a oportunidade de trabalhar com o da VEG SRW, se eu não me engano, 01, que é um relé inteligente também. Um da Siemens, o Simulcode, se eu não me engano, tá? E enfim, desses relés todos e o que eu procurei no mercado, por que eu optei pelo TES-ST, né? Por um diferencial, tá? Na verdade, dois. O preço dele, que é um relé mais acessível, tu encontra aí por uns 3 mil reais um relé desse, enquanto que um CEL você vai pagar uns 5, 6, 7, dependendo da tua relação com a CEL, tá? E por este relé, eles disponibilizaram um protocolo de comunicação chamado Modbus TCP. Então eles pegaram o Modbus tão conhecido lá dos anos 80, né, encapsularam dentro do TCP, e com isso a gente ganhou uma velocidade, um dinamismo muito maior na rede, tá? E para monitorar essas informações. E junto a isso é um serviço exclusivo que eu não vi em nenhum outro fabricante, tá? Que é o FDR, tá? O FDR é um serviço aí muito bom desse relé, que é o Fault Device Replacement. Ele traduzindo isso, ele é assim, quando você salva, isso quando a gente está usando o protocolo Modbus TCP, tá? Com os outros protocolos ele não tem essa funcionalidade, mas o Fault Device Replacement, você coloca um servidor no sistema, um servidor FDR, e o teu relé, ele vai entrar em comunicação com o FDR Server e vai passar todos os parâmetros dele para esse FDR Server. E aqui em cima, como vocês podem ver do relé, ele tem uma router switch, né, onde você faz os ajustes e você dá a identificação de que relé é esse, se é o relé 1, o 2, o 3 ou 4, enfim. Se por alguma razão esse relé vier a falhar e não for recuperável, você resetar e não funcionar, você simplesmente tira um outro da caixa, endereça com o mesmo endereço que ele está aqui, recoloca ele no local e reconecta o cabo de rede, e automaticamente quando ele entrar em funcionamento, ele vai receber todas as informações de parâmetros, de proteção, ele vai ficar exatamente como era o relé anterior. Então essa funcionalidade, a Fault Device Replacement, ela é muito bacana para você que não quer perder com produtividade, porque o problema quando a gente implementa esse tipo de equipamento é que a gente precisa de um corpo técnico muito bom para lidar com ele, porque se porventura queimou um equipamento desse, ele é um equipamento que está operando um motor crítico, você não pode ficar sem ele, e você não tem mão de obra disponível na hora de fazer a substituição, porque o cara tem que pegar um computador, ele tem que saber lidar com um tipo de protocolo de comunicação, ele tem que ter acesso ao banco de dados onde estão todos os parâmetros, baixar esses parâmetros para dentro do relé, conferir, enfim, isso demanda muito conhecimento técnico e às vezes você não tem um pessoal qualificado nesse nível. Então, o fato de você usar o Fault Device Replacement é essencial para que você não tenha parada de produtividade. Tá? Então, quando eu escolhi esse relé em detrimento dos outros, o que eu pensei muito foi em parada
operacional. Tá? Então, com esse relé é muito mais fácil você resolver os problemas inerentes a paradas indevidas na sua planta. Tá? Então, nesse primeiro momento foi um momento de reconhecimento desse relé. Tá? E eu vou estar fazendo aí outros vídeos para você estar mais familiarizado com mais detalhamento desse relé. Tá? Então, um forte abraço a vocês e espero você na próxima aula onde a gente realmente vai fazer algumas configurações aqui no relé para você se ambientar mais com ele. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus. Até mais. Fui.